é a segunda videoaula do módulo dedicado à definição do conhecimento. No vídeo anterior, delimitei as principais questões da área e falei sobre o valor do conhecimento. Hoje, iremos aprofundar nossa compreensão sobre a natureza da epistemologia, falando sobre os tipos de conhecimento. Iremos utilizar como fio condutor o texto de Richard Feldman. Feldman inicia o texto fazendo referência ao que ele chama perspectiva standard. Tal perspectiva é uma conjunção de duas teses que foram salientadas no vídeo anterior. Uma, de que nós conhecemos uma variedade de coisas. A outra, de que existem algumas fontes capazes de nos prover conhecimento. Geralmente, os epistemólogos quando falam sobre fontes do conhecimento, se referem a fontes, como, por exemplo, a memória, o raciocínio, a percepção ou o testemunho. Mas até agora estivemos a falar sobre o conhecimento sem examinar filosoficamente se há um ou mais conceitos de conhecimento utilizados na linguagem comum. Há uma forma canônica de redigir sentenças de conhecimento, ou seja, sentenças que afirmam que alguém sabe ou não sabe. Tal padronização, indicada na nota 1 do texto do autor, faz uso das seguintes variáveis: S para indicar o nome ou descrição de uma pessoa, X para indicar uma sentença completa que expresse um fato e A para indicar a descrição de uma ação. Assim, se nós ordinariamente dizemos Tiago conhece Rafael, na linguagem padronizada utilizamos S conhece X. Desse modo, nós vemos claramente como, na linguagem padronizada S conhece X, a sentença Tiago conhece o Rafael é uma instanciação, ou seja, um caso particular, da sentença mais geral S conhece X. Mesmo que não utilizemos exaustivamente tal terminologia padronizada em nosso curso, é importante frisá-la para que você possa reconhecê-la quando está lendo ou estudando textos de epistemologia. Dito isso, vamos a alguns exemplos com os quais utilizamos ordinariamente as palavras conhece e seus cognatos. Vamos utilizar uma versão dos exemplos que Richard Feldman dá. Primeira sentença. O estudante conhece Leonardo. Segunda sentença. O estudante sabe se há um vídeo de Leonardo no YouTube. Terceira. O estudante sabe quando o vídeo de Leonardo será publicado. Quarta. Leonardo sabe como guiar bicicletas. 5. O estudante sabe que Leonardo produz videoaulas de epistemologia. Temos, respectivamente, exemplos de conhecimento sobre indivíduos, sobre hipóteses, sobre o tempo, sobre habilidades e sobre fatos. No vídeo anterior, salientamos que, ao que tudo indica, valorizamos o conhecimento porque sua posse nos permite buscar informações verdadeiras e nos afastar de informações falsas. Desse modo, é o último tipo de conhecimento, exemplificado na sentença o estudante sabe que Leonardo produz videoaulas de epistemologia, é esse último tipo de conhecimento, sobre fatos, que parece aquele tipo de conhecimento mais fundamental. O conhecimento sobre fatos é canonicamente chamado de conhecimento proposicional, e a marca linguística dele é ser um conhecimento do tipo saber que. No próximo módulo, iremos explicar os componentes do conhecimento proposicional, mas, por ora, é suficiente para nossos propósitos memorizarmos o termo. Então, se como vimos no vídeo anterior, o conhecimento proposicional é fundamental para a nossa vida prática, isso faz também com que ele seja o mais fundamental conceitualmente? Ou seja, todos os outros tipos de conhecimento podem ser reduzidos ao conhecimento proposicional? Feldman mostra que tanto o conhecimento acerca de hipóteses, o saber se, quanto o conhecimento sobre o tempo, o saber quando, podem ser reduzidos ao conhecimento proposicional. No primeiro caso, o conhecimento proposicional é equivalente ao conhecimento de hipóteses pelo fato lógico de que, se é verdadeiro
que o estudante sabe que é um vídeo de Leonardo no YouTube? Então, ou a hipótese é verdadeira e o estudante sabe que ela é verdadeira, ou seja, ele sabe que é um vídeo de Leonardo no YouTube, ou então a hipótese é falsa. Se a hipótese é falsa, o estudante sabe que a hipótese é falsa, ou seja, o estudante sabe que não há um vídeo de Leonardo no YouTube. Afinal, se ele não soubesse se há um vídeo de Leonardo no YouTube, ele não poderia saber nem que fosse verdadeiro ou que fosse falso que há um vídeo de Leonardo no YouTube. Em suma, Feldman explora de modo bastante inteligente o fato lógico de como funcionam sentenças hipotéticas da forma se, então, para mostrar que há tal equivalência entre o conhecimento acerca de hipóteses e o conhecimento proposicional. Já o conhecimento sobre o tempo também é equivalente ao conhecimento proposicional, pois, se um evento ocorreu, então, logicamente, é verdadeiro que o evento ocorreu. Logo, se o estudante sabe quando o vídeo de Leonardo será publicado, ele sabe que o vídeo será publicado no momento X. Ou, dito de outro modo, se o estudante sabe quando, então ele conhece um fato. Talvez o ponto mais relevante da discussão de Feldman acerca desses dois casos, para além de explorar a relação de equivalência lógica entre sentenças cotidianas, é que ele apresenta a importância e o funcionamento de definições em filosofia. Em primeiro lugar, precisa haver uma equivalência entre os dois lados da definição, ou seja, precisa haver uma equivalência entre o conhecimento proposicional e o conhecimento de hipóteses. Ou então, no segundo caso, precisa haver uma equivalência entre o conhecimento proposicional e o conhecimento sobre o tempo. O modo de testar tal equivalência é aplicando a definição a casos particulares. E tal definição precisa dar conta de todos os casos, ou seja, os dois lados da definição precisam estar de acordo. Essa é uma importante ferramenta metodológica da filosofia analítica e que explica por que, ainda que epistemólogos estejam interessados em determinar o que é o conhecimento, eles também estão interessados em avaliar casos particulares. Tais casos servem para calibrar as teorias epistemológicas de acordo com as inconsistências que surgem, seja por parte dos casos particulares, seja por parte da teoria epistemológica que se quer defender. O modo de realizar tal calibração entre casos e a teoria geral é através de exemplos. Tais exemplos podem servir como contra-exemplos, ou seja, mostrar que a definição é falsa, ou seja, que um dos lados da definição não está de acordo. Alguns contra-exemplos servem para colocar uma teoria na direção correta. Outros podem ser fatais e mostrar que a teoria precisa ser abandonada. Ao longo de nosso curso, iremos lidar com vários exemplos e contra-exemplos a fim de mostrar como se realiza tal calibração entre as nossas teorias epistemológicas e definições e as intuições ou casos particulares. Vimos que há equivalência entre o conhecimento proposicional e o conhecimento de hipóteses e equivalência entre o conhecimento proposicional e o conhecimento sobre o tempo. Mas não parece haver equivalência acerca dos outros dois tipos de conhecimento. Na sentença, o estudante conhece Leonardo, não parece haver equivalência com o conhecimento proposicional, porque conhecer uma pessoa não é o mesmo que conhecer fatos sobre essa pessoa. Ainda que você saiba que eu sou doutorando, estudo filosofia, pesquiso epistemologia analítica e uma série de outros fatos acerca da minha pessoa, isso não parece ser suficiente para que você me conheça. É necessário algum tipo de familiaridade quando falamos de conhecimento de indivíduos. Assim também, não parece haver equivalência entre o tipo de conhecimento expresso na sentença Leonardo sabe como guiar bicicletas e o conhecimento proposicional. Isso porque, ali, no conhecimento do tipo saber como, parece estar envolvido algum tipo de habilidade bem desenvolvida a fim de tornar Leonardo competente a guiar bicicletas. Mas disso não se segue que Leonardo possa explicar como guiar bicicletas de modo competente
Ou mesmo, não parece necessário que Leonardo tenha consciência dos passos para bem guiar bicicletas. Parece simplesmente que há uma capacidade envolvida que torna Leonardo competente em guiar bicicletas. Desse modo, Feldman mostra que, ainda que muitas das nossas atribuições de conhecimento ordinárias possam ser explicadas em termos de conhecimento proposicional, ou seja, o saber que, ainda assim há tipos de conhecimento que são irredutíveis ao conhecimento proposicional, a saber, o conhecimento competencial e o conhecimento por familiaridade. Desde Platão, o conhecimento de verdades ou conhecimento proposicional é o foco da epistemologia. E isso por várias razões. Algumas já apontadas quando discutimos sobre o valor do conhecimento e a importância de que as verdades desempenham na nossa vida prática. Mas também porque boa parte do conhecimento que podemos comunicar pode ser traduzido em termos do conhecimento proposicional. Ou seja, aquilo que aprendemos através das nossas instituições de ensino, aquilo que é produzido pelas mais diversas disciplinas, como a literatura, história, matemática, física, etc., são instâncias ou casos particulares do conhecimento proposicional. Ao longo da videoaula de hoje, buscamos aprofundar e delimitar mais precisamente o campo da epistemologia. Se vamos nos envolver com questões relativas ao conhecimento, é de se supor que precisamos, inicialmente, delimitar o assunto que estamos falando. Nesse sentido, observamos que as pessoas utilizam o termo conhecimento de muitas formas, mas que há 3 tipos de conhecimento que são irredutíveis entre si, ou seja, que não são equivalentes entre si. O conhecimento por familiaridade, o conhecimento competencial e o conhecimento de verdades, ou conhecimento proposicional. Também apontamos algumas razões da importância em estudar o conhecimento proposicional, seja pela sua importância prática, pela sua tradição na história da filosofia, porque ele é comunicável e porque damos uma importância social ao conhecimento proposicional. Mas, afinal, o que é o conhecimento proposicional? Nas primeiras aulas, estivemos a falar de crenças e razões. Nas últimas aulas, sobre verdade. Esses serão os elementos fundamentais que constituem o conhecimento proposicional e que veremos em detalhe no nosso próximo módulo. Para finalizar, cabe frisar que, a partir de agora, sempre que eu me referir a conhecimento, estou me referindo ao conhecimento proposicional, ou seja, o conhecimento de verdades.